faz muito bem. Eu vou ler uma mensagem, né, antes da prece, do livro Viver e Amar, de Divaldo Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles. Se já pode desculpar o ofensor, está melhor do que ele. Desde que perdoas o agressor, te encontras em situação mais confortável do que ele. Como procedes com natural correção, enquanto examinam as oportunidades do vício e da insensatez, possuís a condição moral do bem. Constrangido à luta, porém, agindo com benignidade, logras a conduta superior. E assim, oi Laine, e assim vamos fechar nossos olhos, né? Nos conectar com a espiritualidade amiga. Hoje eu vou fazer o exercício que eu fiz no EGE, no Livro dos Médiuns. Pedir para que todos nós, né, visualizemos o globo terrestre, que também a gente possa visualizar saindo da mão do Cristo energias salutares, energias curadoras, que possamos envolver todo o globo, a todos os países, a todas as pessoas que estão aí diagnosticadas com vírus, pessoas que estão nas ruas, nos hospitais, nos presídios, envolver também os desencarnados, né, que foram acometidos. Possamos envolver as nossas famílias, os nossos amigos, nosso centro espírita, a União Espírita Lagoinhense, aos trabalhadores, que estejamos apostos a ajudar o próximo. Assim seja. Oi, Rai. Então, hoje vamos falar, né, continuando, mas envolver também os profissionais de saúde. Muito bem, Freud. Possamos envolvê-los. Hoje vamos dar continuidade com o capítulo 21 do livro Pão Nosso, né? O assunto, né? O capítulo é Mar Alto. Livro esse de Emmanuel, psicografado por Chico. Eve, a live é sua, viu? Fique à vontade aí. Tá. Pode fazer suas considerações aí iniciais, fique à vontade. Tá bom. Eu estou bem feliz de estar participando, estar estreando uma live, né? Eu me sentindo uma blogueira, mas uma blogueira do Cristo, né? Uma causa muito mais nobre do que qualquer outra causa possível. Possa ser que eu fique um pouco nervosa, mas faz parte. E falar de Jesus também deixa a gente um pouco nervoso, porque é lindo demais. O livro é o livro Pão Nosso, que estamos estudando na UEA, e como o Neto reafirmou, não podemos estarmos juntos fisicamente, embora juntos, distantes, porque todos somos juntos. E é um livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Tem muitas dicas divinas nesse livro e nada cai pra gente por acaso. E eu não vou ler o livro, lógico, o capítulo, né? O capítulo é Mar Alto, é o capítulo 21, acho que dá para ver aí. Dá para ver. E é justamente, dá para ver, e é justamente quando Jesus, ele pergunta a Simão Pedro por que ele tinha parado com as redes. Porque ele tinha parado para lavar as redes. Se era para enfrentar o mar alto. E aí, conversando com o Neto, logo mais cedo, e eu conversei com uma amiga em particular, e aí fiz um link, né? Hoje, eu acordei com uma angustiazinha, e aí eu me vi como se eu estivesse dentro do mar, mas tipo, né? Morrendo afogada, entre aspas, né? Sem solução, com muita angústia, com muitas dores. E nesse momento é muito propício isso acontecer, porque a gente está vivendo num pânico muito como se a gente estivesse em pleno mar alto e sem solução.
Só que aí eu conversar com essa minha amiga, ela me deu várias dicas de luz, e uma das que eu peguei, assim, basicamente para mim foi: o mar alto, ele vai existir sempre, em qualquer situação das nossas vidas. Mas Jesus, ele joga a boia, Jesus, ele é a própria boia, Jesus, ele é o próprio salva-vidas, Jesus, ele é o próprio barquinho que vem. E quantas vezes a gente não para poder ver as oportunidades chegando para nos salvar. Nesse capítulo aqui, Jesus fala que tinham 2 barcos e que ele tinha escolhido para Pedro habitar. Quantas e quantas vezes a gente delega a nossa função, às vezes divina, às vezes materiais, mas quantas vezes a gente delega as nossas funções para outras pessoas se sentindo incapazes, né? O barco era para Pedro e não precisava lavar as redes, porque Jesus já não queria mais que Pedro pescasse peixe. Jesus queria agora que Pedro pescasse homens. Quantos de nós estamos pescando homens? Hoje, dia 22 de março de 2020. Qual alma você pescou aí hoje? Qual? Mesmo com o distanciamento do coronavírus, mesmo com toda essa pandemia, qual pessoa você ligou para falar sobre Jesus? Quem você ligou para falar para Jesus? Você ligou para alguém, né, para falar sobre Jesus? Hoje a gente fez, não liguei, mas a gente fez hoje os estudos de manhã, fiz 2 estudos hoje de manhã e falamos de Jesus, né? Mas a gente precisa realmente ligar para o outro e falar. Gente, as pessoas estão ilhadas, elas não estão ilhadas à toa, né? A gente fala mar alto, ilha, a gente está vivendo como se estivéssemos em um mar alto, mas eu lembro também do livro A Caminho da Luz, que a gente estudou também na UEA, e que em nenhum momento os espíritos estavam lá, no mundo espiritual, no plano espiritual, desassistindo-nos. Eles estavam lá, preparando tudo porque era o que a gente precisava. Estamos passando por um processo de burilamento profundo. E quando eu falo isso, eu falo de dentro para fora mesmo, porque eu sei quantos mares altos eu não estou enfrentando dentro do meu... Não são poucos. E várias pessoas estão enfrentando. Não é pouco, não. Mas Jesus te dá uma resposta e te diz: eu sou a sua boia, eu sou a sua salvação, eu sou o seu guia, eu sou a sua luz. Jesus é vida e a gente precisa viver. Não entremos em desespero. Quem tiver a oportunidade de ler esse capítulo, é muito lindo, sabe? As pessoas, elas se solidarizam para poder pescar, mas Jesus não queria mais a pescagem. A pescagem é ótima, mas Jesus não queria mais que fôssemos pescar peixes, nem comida, nem bens materiais, mas almas. E antes da gente sair pescando almas, que eu consiga pescar a minha também, né? Porque eu preciso também burilar a minha alma. Eu preciso me tornar digna e limpa para poder conseguir pescar as outras almas também. E é o meu propósito, é o que eu quero que Deus faça com cada um de nós, que a gente tenha postura divina, que a gente tenha postura sensata para enfrentar toda essa pandemia que está acontecendo. É isso aí. E aí, né? Aí Val diz aí, ó, que nada chega por acaso, né? Falou, Evinha, nada chega por acaso. Você está disseminando o capítulo de forma simples e alinhado com o nosso momento atual, né? Então, é isso aí. Que a Dani também falou aí que a audiência tá ótima. Tá mesmo, viu? A audiência tá ótima. E aí, então, Evi, como não entrar em pânico? A Yane entrou. Como não entrar em pânico diante dessa pandemia, né? E não querer largar as redes? Me conte aí. Tá. Para não citar nomes aqui, não merecer umas pessoas e desmerecer outras, eu vou falar de uma amiga minha, que ela já deve saber quem é, que diz que não é para a gente baixar a vibração em nenhum momento. Ter cuidado, lógico,
ter precaução sempre, mas que possamos entrar mais em orações, mais em conexão, mais com o divino. Eu hoje passei muito reclusa, mas passei muito me autoconhecendo, vendo quais são os meus medos reais, e às vezes o meu medo não é do coronavírus. Às vezes o coronavírus é o escape. O meu medo é tão de outras coisas que aí eu somatizo tudo. E não é. Então a gente não pode entrar em pânico. Como eu falei no início, quem já falou de Jesus hoje para alguém? Quem já contou uma história bonita? Quem já escreveu um poema? Quem já ligou para cantar para alguém a áudio? Eu fiz isso, minha prima pode estar online aí, que a gente fez um acordinho de uma cantar para a outra todos os dias, mesmo com a voz desafinada, mas a gente quer cantar amor. A gente está distante, mas a gente pode se aproximar mais do que a gente imagina. Mas Jesus, ele não pediu para Pedro ter medo do mar alto. E Jesus não está pedindo para termos medo de toda essa pandemia que está acontecendo, não. Jesus está pedindo para termos coragem, porque somos filhos da coragem. Então, gente, vamos meditar, vamos aumentar a frequência, vamos deixar o medo de lado. Claro, vamos usar máscaras, vamos lavar as mãos sempre, vamos se prevenir, vamos ficar em casa isolados das outras pessoas temporariamente, mas nunca isolados de Deus, nunca isolados do nosso poder do dia, porque Ele está constantemente, presentemente na nossa vida. É isso aí. E Ele é o nosso remédio divino, nossa vacina preciosa. É isso aí. Então, e também, né, convide aí o pessoal, né, a tá vendo conteúdos, né, mais salutares, né, sair um pouco dessa, né, fazer o evangelho no lar. Eu faço evangelho no lar uma vez ao dia, mas é necessário que nesse momento a gente faça mais vezes, né? Faça 3, faça 4 vezes, é necessário, é muito necessário. E reúna a família mesmo que eu tenho filhos que às vezes não querem fazer, mas tentam lá. Às vezes com a cara um pouco aborrecida, mas estão sentados, estão fazendo. Então vamos convidar as pessoas que estão dentro da nossa casa para poder orar mais, sem pânico. E não orar só pelo Brasil, né? Orar pelo planeta, orar para que os espíritos de luz eles possam nos orientar e nos intuir cada vez mais para o progresso e para a evolução. Como já dizia Joana de Ângeles, estamos condenados ao progresso. Então, a gente não tem o que temer. É só esperar. Como as pragas do Egito passaram, essas também hão de passar e trarão mensagens valiosas para o nosso espírito. Como a tia Dene falou, né, a fé raciocinada, né? Mesmo só a sós, orando, a gente nunca vai estar a sós, né? Jesus está sempre conosco. Jesus está sempre conosco. Com certeza. Então, é isso mesmo. E se tiver perguntas aí, que eu não estou enxergando direito, porque está muito clarinho o celular, se tiver perguntas, podem Gente, perguntar. vamos fazer perguntas aí que eu vou anotando aqui e vou passando para a Eve. Eve, fique à vontade, viu? Pode falar mais. Não, hoje é você. Eu tô aqui no lugar da Dona Sônia. Eu só vou voltar no final aqui. Você pode continuar aí. Você tem mais, né? O que é que você tem mais a trazer aí sobre o mar alto, sobre o assunto, o que é que ele tocou? Tá, então eu vou... Rapidinho, viu, Evan? Só que eu vi Paulo aí, né? Fazer um agradecimento a ele aí, pra gente dar continuidade todos os domingos, né? Tá, Paulo, obrigada aí. por ter. Eu tinha favor com a publicidade, e Paulo me encoraja sempre, ele sempre me convida, e ele é um pouco, e muito obrigada, Paulo, por acreditar na causa do Cristo, né? É nem mim. E aí, a Anaíldes também, eu vou anotar aqui de Anaíldes e você pode falar que daqui a pouco eu trago o que a Anaíldes trouxe pra gente aí. Pode ir falando o que você vai falar. Então, na verdade, é uma leiturazinha que me chamou muita atenção, que o pai nunca deixa os seus filhos desamparados. Assim, se você estiver passando por alguns laços desastrosos e preocupantes, mesmo sem amigos, mesmo sem ninguém, ele sempre estará presente. É que ele enviou Jesus para sempre estar perto de todos nós.
E foi o que eu acabei de falar, né? Jesus, ele é nosso modelo e guia e ele sempre está aqui próximo para poder nos orientar e nos incluir. E quanto mais conectados, quanto mais burilados, eu nem digo assim, às vezes, com menos dores, porque não tem como a gente sanar todas as dores. Somos humanos. Vamos ter dores e nessa parte, nesse capítulo do Mar Alto fala das dores, fala das saudades, fala dos remorsos e nunca a gente vai deixar de ter, porque somos humanos e se não tivéssemos, não estaríamos aqui nesse planeta. Estamos aqui é porque a gente precisa realmente passar por tudo isso. E elas não doem um pouco, mas elas passam. E só assim a gente consegue avançar, né? E só assim a gente consegue evoluir, espero, né? É verdade. Aí, ó, um abraço para Chico. Gabriele Paranhos disse que tudo tem um propósito, né? Anaildes disse também que a gente precisa olhar pelo lado bom, né? As famílias estão mais próximas, né? Sim. Acaba que a gente vai aproximando as famílias também. Jogando Uno, estão desenhando, estão descobrindo talento que não tinham. E... Mas a gente não pode só... Lembremos que a família é universal. Não é só essa família, pai, mãe, irmão, meu filho, pronto, acabou. Sim, claro. A família, né? Somos filhos do mesmo pai, do mesmo Criador. Então não vamos nos esquecer, gente, de quem está lá em Aracaju, como a minha irmã que não está dentro de casa. Não vamos esquecer de quem está lá em Jeremoabo, que é a família da minha avó. Não vamos esquecer deles. E não vamos esquecer também dos nossos irmãos espíritas, até porque tema da caravana espíritas amai-vos. Então não vamos esquecer. Está sentindo alguma frieza em alguém? Alguém deu falta em algum grupo de WhatsApp? Alguém não está se comunicando? Não dói ligar. Não dói mandar uma mensagem. Não dói chegar e dizer, tá tudo bem com você, fulano? Sabe? Não dói. Não dói e não toma nosso tempo. Isso aí é Jesus em ação. A nossa família, ela é universal. Isso. Minha mãe disse que 9 horas tem evangelho, pra gente fazer o evangelho, né? Juntos. Medusa diz que precisamos nos cuidar por amor ao próximo e não por medo, né? A gente precisa realmente amar. E foi o que o Dr. Bezerra disse, né, na sua mensagem. Nós precisamos amar, né? Hoje estamos cada vez mais precisando do nosso pastor. E eu não sei quem disse, mas eu acho que foi Madre Teresa de Calcutá, que ela disse que, ou foi Santa Teresinha das Rosas, eu não lembro, que ela disse que era para amar até doer os ossos, né? Amar de tal maneira a ponto de enlouquecer. E a gente precisa amar uns aos outros. É simples. E não é para escalarmos o Everest, como também tem essa frase corriqueira, né? Não é para fazermos grandes ações. A gente não precisa de mais profissionais, a gente não precisa de médicos, a gente não precisa de... Precisamos, falando assim num grau mais... A gente precisa de mais humanização. A gente precisa de pessoas mais simples, que falem de amor, que brilhem os olhos quando falem de Jesus e falem do ser humano. É isso mesmo. E a Odmeia está pedindo também, né? A oração para a filha dela que está muito ansiosa. Né? E aí, o que é que você fala aí para essas pessoas que estão ansiosas, essas pessoas que estão com medo, né? Você já falou, né? Acabou já entrando no assunto, mas discorra mais sobre isso aí, para essa ansiedade, né? O que é que a gente precisa fazer nesse momento? Tem até um tema que eu ia até ler por acaso, de ansiedade, não terminei não lendo. Eu acho que um grande exercício para ansiedade é a respiração. Se tiver psicóloga aqui, ela pode deixar uma notazinha também para poder ajudar na questão da ansiedade. Né? Eu não sou aprofundada para falar pelo assunto, mas eu tenho feito muita meditação, já é uma prática bem antiga minha, e ela me ajuda. E às vezes, assim, também, eu amo artesanato. Então, quando eu sinto que eu estou muito ansiosa, eu vou fazer alguma coisa, eu vou cortar, eu vou produzir alguma coisa de artesanato. Às vezes não tem nada programado. É só para mexer com papel, é só para mexer com EVA, é só para colar, é só para criar. Então, ela tem que descobrir um talento dela para poder pintar mandalas, né? O meu filho
de 14 anos, bom, mãe, eu tô tão entediado dentro de casa e ele é muito habilidoso para poder desenhar. Eu peguei o caderno e falei, toma, vai desenhar. Que ótimo, vou desenhar. Então, a gente tem que buscar qual a forma que eu fico mais calma, que eu fico mais em paz, que eu supero a minha ansiedade quando eu faço tal coisa. É caminhar. A gente pode caminhar isso, doutora Áurea, que eu mando um beijo enorme para a doutora Áurea. Ela falou assim, Eve, tá aglomerado, mas você pode caminhar 5 horas da manhã, 5h30, você vai relaxar, você vai melhorar a sua fadiga, você vai ficar mais em paz. Então, a gente tem que buscar estratégias nesse momento para não estar em oração, mas também para poder se cuidar. É isso aí. E Val disse que assim como o vírus é contagioso, o amor, a esperança e a gentileza também é, né? Que a Dani disse Muito, Val. Eu mandei para ela, mandei para um monte de amigos. Olha, quem vai estar sou eu. Amo, 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 amo. Que a Dani também disse que é para avisar que o Congresso Brasileiro foi adiado para 2022. É? Que o quê? O Congresso Brasileiro, que seria agora, tá. né? Foi adiado para 2022, né? Sim. Obrigada, companheiro. E convidar todos, né? Tá aí Haroldo sempre, toda noite, fazendo uma live, né? Com meditação, né? Tem também Divaldo, se não me engano, é terça, quintas e sábados. Divaldo tá todo dia 9h30 da noite, né? Minha mãe disse que eu trabalho online com psicólogo. Está no archivedaquestão.com.br. Já é uma boa sugestão para a Odmeia, para a filha de Odmeia. Tia Su entrou aí, tá online. A Anaíde disse que para lidar com a ansiedade das crianças, uma alternativa é fazer artes, colagem, pintura, né? Como você falou, né? Artesanato que você gosta. E aí nossa querida coordenadora, psicóloga, disse que a dona Rosiane Massarió, né? A ansiedade aproxima-se para nos convidar a viver apenas o hoje, a nos mantermos responsáveis, né? Confiarmos em Deus e sairmos do controle do que vai acontecer. Isso aí, né? Nossa coordenadora sempre... Que tinha uma psicóloga aqui para poder te responder com propriedade. É, isso aí. Paulo disse que crê que nesse momento é o momento de mar alto, né? O momento de jogarmos as redes, pescar de seres humanos vivos e desencarnados. Isso aí, Paulo. Né? Não esquecer deles, né? Os nossos irmãos que estão aí ao nosso lado o tempo todo, né? Precisando de nós, né? De nossas orações, não só no centro espírita, mas... E agora, né? A gente bota em prática, né? Porque a gente não tá podendo nesse tempo frequentar o centro, que a gente frequente, né? Agora, né? Que a gente possa vibrar sozinhos, né? Mas em conjunto, para todos. Cris Vasconcelos e Cris, para administrar sugestão para administrar a ansiedade, excelente. E a minha mãe consertou aqui a chavedaquestão.com.br. E aí os psicólogos estão dando aí sustentação, né, para as pessoas. Então, diga aí, Freud, faça aí, já são 5h30, ainda temos tempo, né? Claro que... A princípio, a gente não ia passar uma obra que não seria tipo, uma doutorado formal, só para esclarecer. A gente ia dar um feedbackzinho do livro e do texto, né? Porque a gente não sabia, é a nossa estreia. Eu estou bem feliz com a nossa estreia, né? Também, estava nervoso. Vai ficar muito melhor daqui para frente. E aí a gente não pensou em fazer muito tempo por conta de não cansar as pessoas, por conta de, né? Mas, enfim, vai dar certo. Isso, mas a gente vai indo. Enquanto tiver pergunta, a gente vai ficando, né? Aí nós temos 1 hora aí de live. Vamos ficando aí até quando tem... Se tá tendo pergunta é porque tá bom o negócio, velho. O pessoal tá gostando. Tá tendo pergunta porque Paulo, tá bom, é verdade. Paulo perguntou aqui, nesse momento, Eve, como podemos jogar as redes para a pescaria? Como é que a gente pode fazer essa rede aí ser jogada aí para pescar, né? Os homens, a pescar quem tá precisando. Me conte aí. Com relação a pescar as almas? As almas, as pessoas.
Os encarnados e desencarnados. Tá, eu tento. Eu tento e às vezes eu frustro, né? Às vezes eu tento pescar as almas e às vezes as pessoas não querem vir. Às vezes as pessoas não querem vir na rede de forma nenhuma. Não, eu só vou mostrar um exemplo. Eu pedi a meu esposo para tocar um violãozinho aqui hoje, né? E aí eu queria pescar essa alminha não era para mim não, eu queria pescar essa alma aqui na live. E aí eu falei assim, eu toco uma musicazinha para poder a live ficar, né, conectada e tal. E aí tentei, mas não fiquei no controle. Só que nesse instante ele tava batendo aqui na janela. Aí eu não abri. Ou seja, é com amor, a gente pede com amor, só que a gente tá no controle. Só que a gente tá no controle o tempo inteiro. E eu tô no controle o tempo inteiro, Paulo. Então, eu ainda não consigo pescar aquelas almas mais amadas que eu tenho. Eu ainda não consigo pescar. Porque eu também ainda não tô me amando. Falta auto-amor. Então, acho que pra gente pescar as almas, a gente precisa primeiro se amar, né? Aceitar. Sair do controle e aí dar certo. Porque Pedro, ele não acreditou logo a princípio em Jesus e ele ficou temeroso, né? Se não acreditou logo em Jesus, quem vai acreditar em Eve cheia de erros? Como que eu vou pescar essas almas assim? Eu preciso me empurilar muito, eu preciso me ajudar muito, preciso ser muito limpa para poder conseguir pescar as almas. Mas eu vou tentando, não é que eu não tento não, vou falando de Jesus, vou falando de amor e principalmente vou modificando a minha postura. Você sendo exemplo